E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Ao máximo, né? E demanda muito tempo. Eu vim fechar a aula começando às 5 da manhã hoje. Eu fechei agora 2 e pouco. Mas isso é bom porque a gente aprende mais também, né? E cada dia mais a gente fica encantado com a espiritualidade, com a capacidade de Kardec, né? De trazer para a gente esse cabedal de conhecimento. Então, valeu a pena todo o esforço. E já que a gente ia compartilhar com o pessoal do curso, a gente resolveu fazer um formato de mini seminário, transmitido em parceria com a TV Chico Xavier, para que outros que aqui não possam estar, possam ver, não só agora, mas depois, e quem sabe interagir e enriquecer mais essa possibilidade, né? Eu interagi essa semana com Jacó e com Ana Vargas, né? É bom a gente sempre estar olhando para quem está lá na frente. E os dois, como sempre, muito gentilmente nos deram algumas possibilidades de trabalho, né? E como sempre é muito rica a colocação deles, porque são referências, são estudiosos, né? A gente tenta seguir. Então, claro que não vai ficar no mesmo patamar deles, mas a gente vai tentar trazer. Esse tema, mediunidade é magnetismo e magnetismo é mediunidade, eu já contei a história aqui para vocês, eu vou contar porque algumas pessoas estão assistindo, não sabem. A gente fazia um curso, ia começar um curso em João Pessoa, na casa da vovozinha conhecida, uma casa que tem 90 anos, e ficou na dúvida se teria ou não o curso, e foram perguntar para a espiritualidade. E a resposta da espiritualidade do mentor da casa foi: magnetismo é mediunidade, e mediunidade é magnetismo. Ontem à noite, no curso do módulo 2 do curso, veio uma pessoa que estava fazendo e disse: Pedro, eu não vou poder estar no curso. Ela não é daqui, ela é de uma cidade próxima a Campina Grande. Ela disse: teve uma pessoa que me perguntou, viu no cartaz, e disse: ele não errou não? Não é magnetismo e mediunidade? Ela disse: eu acho muito difícil ter errado nisso, né? Então é mesmo. Então existe curiosidade de algumas pessoas nessa provocação, que não foi minha, foi do mentor da casa, que a gente acaba narrando. Então é fato que quando você tenta entender mediunidade sem o viés do magnetismo, fica muito capenga, né? Por isso que eu aconselharia as casas espíritas que trabalham com reunião mediúnica terem, pelo menos uma vez por ano, um curso que envolva magnetismo. Convida magnetizadores experimentados que possam interagir com relação a isso. Eu começo trazendo aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Isso, para mim, talvez seja, se não uma das melhores frases do Evangelho, para minha pessoa. E também tem essa aqui, ó: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação.
Então, um está no capítulo 19, o outro está no capítulo, não sei se é 24 agora ou 26. Enfim. Nós vamos começar falando de mediunidade. Por quê? Porque a turma é muito heterogênea. Então eu poderia já acelerar, e algumas pessoas que estão ouvindo vai pensar assim, pô, está muito básico. Mas é justamente por quê? Porque como na provocação do curso a gente recebe espíritas, não espíritas, veteranos, iniciantes, então a gente tem que tentar varrer ao máximo, desde o princípio até entendimentos mais aprofundados. Falando rapidamente da mediunidade na minha vida, até mesmo para embasar as pessoas que estão assistindo aí, né? Eu sempre convivi com mediunidade na minha casa, né? Eu tenho 6 irmãs, das quais 4 médiuns ostensivos. Então eu estava em casa pequeno, num quarto, e uma irmã incorporava. E trazia comunicação, por exemplo, de uma pessoa recém-desencarnada para uma filha que estava lá no ambiente. E conversava naturalmente com a filha, e eu olhando aquilo ali, enfim, eu via como uma coisa natural, né? Da mesma forma que irmãs vendo espíritos, né? Eu contei até o caso aqui, que fui acordado de madrugada, porque minha irmã disse, tem uma pessoa sentada na minha cama, né? E eu digo, tem não. Ela tem, vamos lá. E eu vou lá para mostrar que não tem, né? A luz estava apagada, eu fui no quarto, ela atrás de mim, eu acendi, olhei, não tenho evidência, está vendo que não tem nada? Não tem nada. Quando ela entrou no quarto, ela fez, olha ali. Bem, ela correu e eu consegui fazer a maior ultrapassagem da história para chegar no meu quarto. Eu consegui passar ela num corredor apertado com um jarro dos 2 lados e cheguei na frente, né? Enfim, então eu pude conviver com isso, bem como outros tipos de mediunidade, como minha mãe, no primeira, vamos dizer, intuição dos irmãos, ela vinha passando num terreno e viu uma mulher gemendo. E aquilo disse, vá lá. Ela chegou lá, a mulher estava numa rede gemendo, será ali do lado do Alto Branco, ali, Solon Sena, Avenida Canal. E ela disse, você tem fé em Deus? Para a mulher, tem. Então ela colocou a mão, fez uma prece. Até então ela não tinha nenhum tipo de mediunidade, característica, nada. Fez isso, a mulher adormeceu, ela foi embora. No outro dia, quando ela abriu a porta de casa, estava uma fila enorme. Porque a mulher tinha se curado e tinha espalhado a notícia. E ela não sabia nada de mediunidade. Ela só veio depois. Esse susto é normal também, Normal. Tudo que é desconhecido para a pessoa assusta, né? Às vezes você, até os próprios encarnados, você acaba se assustando. Enfim, na doutrina espírita, né, eu tenho aí de 2001 para cá 18 anos, dos 18 anos, pelo menos 14 anos eu estive envolvido com reunião mediúnica e com mediunidade. Então, muitas das coisas que eu vou estar falando aqui para vocês é com uma certa propriedade. Vocês aqui me conhecem, né? Mas muitas pessoas que estão assistindo não, por isso eu fiz esse preâmbulo aqui da nossa vivência com a mediunidade. Eu vou fazer algumas partes en passant,
e outras partes eu vou fazer como se a gente estivesse estudando. Então, em algumas partes vai ser um pouco cansativo, eu confesso a vocês, mas é porque eu vi como necessário. Objetivo da mediunidade. Mediunidade é dada sem distinção para o Espírito os levar à luz. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. E Chico Xavier, em 1941, traz, lá de Emmanuel, mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre. Então, a primeira coisa que faz a gente já refletir inicialmente é que a mediunidade foi prometida por Jesus. Então, é natural que ela fosse derramada sobre todos, ou seja, que fosse dado a todos a possibilidade da mediunidade. O Espiritismo cristão, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. É preciso santificar, convertendo-a no ativo bem. Isso é Missionários da Luz, 1945. Mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão de servir como instrumento, guia dos espíritos. Então a gente começa a ter um entendimento mais geral da mediunidade, né? Não só que nós precisamos santificar, bem como, tá aqui, não implica, ao contrário do que muitos pensam, o contato com espíritos superiores. Então, muitas das pessoas têm uma falsa ideia de mediunidade, porque acreditam que mediunidade é como Chico Xavier, que estava em contato com Emmanuel, Divaldo Franco, que tinha uma guia como Joana de Ângeles. A gente tem sempre essa falsa ideia de que a mediunidade é aquela coisa que a gente vai psicografar, que a gente vai incorporar. Então a gente já entende um pouco dos objetivos da mediunidade e de que ela estaria em todos os locais. Como funciona? Eu costumo dizer que nós temos 3 níveis de entendimento de mediunidade. Primeiro, um nível de quem não é espírita ou simpatizante. Esse nível é como retrata essa figura aqui de Ghost, daquela cena que ele vai entrar no corpo. Então, muitas das pessoas que não são espíritas acham que o espírito vai entrar no corpo de uma determinada pessoa. Isso eu vejo como uma visão infantil da mediunidade. Um segundo momento já seria para a maior parte dos espíritas. A maior parte dos espíritas vai entender mediunidade como sendo um irmão se aproxima e fica ao lado da pessoa e vai dar a comunicação, não é? Esse já é uma visão que eu considero uma visão adolescente desse processo de mediunidade. E uma visão adulta. A visão adulta, para que você chegue nela, você precisa estar aberto para a possibilidade do magnetismo. Mediunidade vai funcionar através de indução de pensamento, indução magnética, como a história do rádio, que emite ondas e vai ser sintonizado numa determinada frequência. Essa é a visão que nós vamos ver ao longo desse dia aqui de interações, certo? Uma visão que contempla a parte, é uma sequência de entendimentos, né?
Hoje, vocês que já fizeram o curso de magnetismo, já cabe ter o entendimento de mediunidade nesse nível. E é isso que a gente vai aprofundar diante da codificação do que está escrito. Qual a importância da mediunidade? Então a gente começa a ver pela importância. Já sabemos o que é abençoada instrumentalidade, para que a gente se ilumine. Olha só. Muitas das pessoas têm o entendimento de que mediunidade é para que a gente ilumine as pessoas, para que a gente traga uma comunicação de um grande espírito para iluminar a humanidade. Não. Primeiro é para a gente se iluminar. Promover o progresso da humanidade. Desenvolver valores nobres. Consolar e amparar criaturas atormentadas, sofridas de ambos os lados da vida. Então, a mediunidade vem para fazer a humanidade progredir. Como? Muitas mediunidades, através de muitas mediunidades, de pessoas inclusive que nem sabem que tem mediunidade, que vem grandes avanços da humanidade. Então, a gente vê hoje muita tecnologia e há uns 15 anos atrás, eu conversava com um irmão do plano espiritual, falando sobre computador, e ele dizia assim: você nem imagina o que tem aqui, isso aqui é muito fraco, como se quisesse dizer, né? A gente vê até no filme Nosso Lar, eles tentam retratar. Emmanuel vai lá num certo aparelho e tem acesso a o que passou na vida dele em determinados momentos. Mediunidade. Quem tem mediunidade? Lá no livro dos médiuns, vai dizer assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Faculdade inerente ao homem. Raras são as pessoas que não têm nem um pouquinho. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Se a gente fizer um link com a questão 459 do Livro dos Espíritos, que todos nós somos influenciados pelos Espíritos, muito mais do que podemos imaginar. Está lá, questão 459. Kardec perguntando: os Espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que podeis imaginar, tanto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando a gente passa pelas situações que fica nessa dúvida, realmente, se é realmente uma coisa que não é verdade. Pronto. No final, a gente vai abrir perguntas e respostas, porque muita coisa vai sendo respondida ao longo disso aí, certo? Então, todos somos médiuns. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili,